Gatilho de Poder, Programa 21. Você está escolhendo ou apenas reagindo? Existe uma pergunta muito simples, mas extremamente importante. Você está escolhendo a sua vida ou apenas reagindo a ela? Parece uma pergunta óbvia. A maioria das pessoas responderia: claro que estou escolhendo. Mas será mesmo? Observe um dia comum. Você recebe uma notícia. Reage. Alguém faz um comentário. Reage. Algo não acontece como esperava. Reage. Uma preocupação surge. Reage. Uma lembrança aparece. Reage. Um medo se apresenta. Reage. Perceba, muitas vezes a pessoa acredita que está tomando decisões, mas na prática, está apenas reagindo. E o mais interessante, a reação sempre parece uma escolha. Ela sempre parece lógica, sempre parece razoável, sempre parece justificada. Por isso, é tão difícil perceber. Ninguém acorda de manhã pensando: hoje vou reagir automaticamente o dia inteiro. A pessoa acredita sinceramente que está conduzindo a própria vida. Mas, quando começa a observar, descobre algo surpreendente. Grande parte do que ela chama de escolha é apenas resposta automática. Vamos trazer isso para algo real. Você manda uma mensagem, a resposta demora e imediatamente começa um movimento interno. Aconteceu alguma coisa. Acho que não gostaram. Acho que fiz algo errado. Perceba, nada aconteceu ainda, mas a mente reagiu. E muitas vezes, essa reação já altera o humor, a energia, o comportamento, a interpretação da situação. Outro exemplo, uma oportunidade aparece. Algo novo, algo interessante, algo que pode representar crescimento. E surge uma reação automática. Isso não é para mim. Isso deve ser difícil. Isso não vai dar certo. Perceba, muitas vezes isso nem é uma análise da oportunidade. É uma reação automática de desvalor. Uma reação que nasce da falta de autoapoio. Uma reação que aprendeu ao longo do tempo a enxergar mais limites em si mesma do que possibilidades. E sem perceber, a pessoa começa a chamar essa reação de prudência, de realismo, de maturidade. Mas, muitas vezes, ela está apenas repetindo uma velha conclusão. Isso não é para mim. E quando essa conclusão passa despercebida, a oportunidade nem chega a ser avaliada. Ela é rejeitada antes mesmo de ser considerada. Perceba novamente,
a pessoa acredita que analisou, mas muitas vezes apenas reagiu. A reação veio primeiro, a justificativa veio depois. Esse ponto é muito importante, porque a mente é extremamente eficiente em justificar reações. Primeiro ela sente, depois ela explica. Primeiro ela reage, depois ela cria uma narrativa para parecer uma decisão consciente. E isso acontece o tempo todo, nos relacionamentos, no trabalho, na espiritualidade, no dinheiro, na saúde. A pessoa reage e chama isso de escolha. Mas existe uma diferença enorme entre reação e escolha. A reação nasce do automático. A escolha nasce da presença. A reação é rápida. A escolha é consciente. A reação procura proteção. A escolha procura clareza. E é exatamente aqui que entra o gatilho de poder. Imagine que surge uma situação. Algo ativa um medo, uma insegurança, uma irritação, uma preocupação. Antes, você reagia imediatamente. Agora, você percebe e ativa observador, observador, observador. Não para bloquear a emoção, não para negar o que sente, mas para criar espaço. Porque sem espaço não existe escolha, existe apenas reação. E talvez esse seja um dos maiores presentes do observador. Ele cria alguns segundos de liberdade. E nesses segundos, algo novo pode acontecer. Você pode enxergar a situação de outra forma, pode perceber um padrão antigo, pode notar uma ideia automática, pode evitar entrar num caminho que já conhece. E então surge a possibilidade da escolha. Agora, entra o participante. O participante não entra para reagir, ele entra para decidir. Ele entra para sustentar conscientemente uma direção. Ele entra quando existe clareza, porque participar não é ser levado pela situação, é responder à situação de forma consciente. Perceba a diferença. Uma pessoa reage ao medo, outra observa o medo e escolhe. Uma pessoa reage à crítica, outra observa a crítica e escolhe. Uma pessoa reage à dúvida, outra observa a dúvida e escolhe. Isso é liberdade. Talvez muito mais liberdade do que a maioria das pessoas imagina. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer. Liberdade é não ser conduzido automaticamente por tudo que aparece dentro de você. Hoje, observe quantas vezes você realmente escolheu e quantas vezes apenas reagiu. Não para se julgar, mas para perceber, porque a consciência começa exatamente aí, no instante em que você percebe que existe uma diferença entre viver reagindo e viver escolhendo.
Quando perceber uma reação automática, ative observador, observador, observador e crie espaço. E quando a clareza surgir, entre como participante, porque talvez a transformação não esteja em controlar a vida, mas em finalmente perceber que você pode escolher como responder a ela. Pause o automático, ative o observador e transforme reação em escolha.